Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Bruno Lócio. Segunda-feira, dia 4 de agosto, e ontem aconteceu uma grande manifestação. Não foi uma das maiores, mas aconteceu em mais de 60 cidades no Brasil. E queria saber de vocês, quero repercutir um pouco isso, o que aconteceu, o que isso representa. As pessoas voltaram aí para as ruas. Ah, mas não foi com tanta expressão quanto se imaginava, pelo menos não é isso que a imprensa está divulgando. Talvez não tenha a quantidade de pessoas esperada, a participação de alguns possíveis presidenciáveis não aconteceu, o que é muito ruim para a corrente, para a união dessa posição dos manifestantes, mas a gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá bom? Então, primeiros recados, me segue aqui, ó, aqui embaixo, se inscreve no canal. Meu nome é Bruno Lócio, como eu falei antes. Minha ideia aqui é bater papo sobre as notícias, sobre o que acontece no dia a dia do Brasil, sobre o que está mais quente. Todo dia eu tenho uma pauta, mas todo dia a pauta muda. Eu queria ter falado sobre a prisão da Carla Zambelli, que aconteceu, mas no meio do caminho teve a aplicação da Lei Magnitsky. Então, assim, e aí no dia seguinte entrou o tarifaço. Depois o Donald Trump sinalizou que está esperando um telefonema do Lula, ou seja, isso nunca aconteceu. Me parece que sequer aconteceu o contato entre os governos, né, entre as embaixadas, porque não é assim, porque é uma questão diplomática, não é tão simples assim. Ok, mas assim, pelo que o Donald Trump falou, isso parece que nunca aconteceu. Então, o Brasil está esperando o quê? Que os Estados Unidos vá lá e aperte, olha, o tesouro está cheio, agora vem cá, vamos bater papo, vamos abrir um canal de comunicação aqui. Não, isso não vai acontecer. Assim como todos os países que sofreram algum tipo de taxação, a iniciativa é dos países. A ideia do Donald Trump é exatamente essa: apertar, é um tipo de política que ele usa, apertar os países para levá-los para a mesa de discussão, porque senão você não levaria ninguém para a mesa de discussão. Então a ideia é: olha, eu vou te punir, vou te taxar em 50%, 35%, 15%, 20% em vários países. Você conversa, você leva todo mundo para a mesa e aí você vai, de alguma maneira, reduzindo. Porque quem está sendo taxado em 50%, se é taxado em 15%, não é nada. Agora, se é taxado em 15% para depois diminuir para zero, aí em tese, o Donald Trump não ganha essa discussão como ele gosta de fazer. Vamos falar um pouco de mim. Meu nome é Bruno Lócio, sou advogado licenciado no Brasil. Sou dono de 2 escritórios aqui nos Estados Unidos. A primeira é a Premium Global Mobility Partner, tá? Que é um escritório de planejamento imigratório. O que é planejamento imigratório? Planejamento imigratório é tudo que envolve uma mudança consciente e legal para os Estados Unidos. Com os seguros necessários aqui, que escola seu filho vai estudar, qual é a melhor grade curricular, porque você sabia que aqui nos Estados Unidos, mesmo que a escola seja A, você pode perfeitamente, sem saber, colocar o seu filho numa escola A, mas com uma grade curricular de nota C, ou seja, ele não vai ter ele não vai acompanhar os demais alunos, ele não vai se capacitar para entrar, por exemplo, numa universidade. Então, isso são coisas que só vivendo aqui você vai ver. Por exemplo, seguro-saúde não é algo tão caro como se diz. Tem gente que chega aqui pagando $3 mil por mês. Isso é absurdo. Você paga facilmente $600, $700, que ainda continua sendo muito simples, principalmente se você transformar para real. Mas não é esse absurdo todo. E o insurance é muito parecido com um plano de saúde, tá? Então você vai, faz a sua consulta. Na maioria esmagadora das vezes, essas consultas diárias, elas não são cobradas, senão tem uma pequena participação. A gente ajuda também com driver's license, como é que você faz para tirar sua driver license, como é que faz para tirar sua carteira de motorista. Enfim, a gente ajuda até com a mudança, a gente ajuda com o inglês, com reposição no mercado de trabalho. Então, assim, essa é a função da Premium, tá? Aí a parte legal, que é o que me interessa, e o visto imigratório. O visto imigratório é feito aqui em cima, ó, pela SLS Legal. Tá vendo? SLS Legal. Esse é o nosso escritório de advocacia, que é específico para fazer vistos imigratórios e também proteção patrimonial. Então, no escritório de advocacia, a gente trabalha com vistos imigratórios e com proteção patrimonial. Tá? O que é isso? Como é que eu vou trazer meus bens? Como é que eu vou internacionalizar minha empresa? Como é que os meus bens estão protegidos? Se acontecer alguma coisa comigo, ó, vamos bater na madeira, meus filhos vão para o governo, vão para centros de criança. Então, tudo isso a gente faz no escritório de advocacia como manda a lei, tá bom? Vamos falar um pouco mais, se inscreve aqui no canal, compartilha com quem quer saber mais sobre vida nos Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nesse último domingo, dia 3, né? Ontem, dia 3 de agosto, teve uma manifestação. No Rio de Janeiro foi o Silas Malafaia, estava lá o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é apoiador do Bolsonaro e que me parece que deu um passo muito grande no sentido de adesão ao movimento, porque o Tarcísio não compareceu, que talvez fosse a figura mais esperada,
talvez teria sido o discurso do Tarcísio, mas isso não aconteceu. Em compensação, o Nicolas Ferreira falou, parece que ele participou de mais de uma cidade. Então, assim, o que eu quero falar sobre isso? Tá? O que eu quero falar sobre isso é o seguinte: a rua está dizendo, e continua dizendo, que a população ainda está dividida. O Lula, não, ontem, por exemplo, quer ver uma coisa que me incomodou demais? Ontem eu estava vendo televisão e eu vi que ele fez ele falou, fez um discurso na sede do PT, alguma coisa assim. Ao invés de estar usando o púlpito do presidente da República, como o Donald Trump faz, ele estava usando o púlpito do PT. Ah, mas qual é o problema o partido dele? Cara, nenhum. O problema é que não é legal você fazer esse tipo de manifestação pública, principalmente que diz respeito a uma nação, usando o púlpito do PT, na sede do PT, falando para o movimento sem terra, falando para pessoas que são seus apoiadores. Então, assim, isso é algo que dá alguns recados muito ruins para a população, especialmente para quem não votou nele. Que é o seguinte: vou me unir aqui à minha base forte, que basicamente puxa o meu saco, e vou falar o que eu quiser e vou ser aplaudido a hora que eu quiser e como eu quiser. E aí você sai dali com a sensação de que você, olha, foi incrível, um dia foi muito bom, mas não é assim. A gente tem metade da população na rua, metade da população discutindo e brigando. Ah, por que não tinha tanta gente assim? A gente está falando de 60 cidades, tá? Pelo menos 60 cidades. São Paulo, por exemplo, tinha 50 mil, outras cidades, pelo menos 50 mil, tá? Parece que tinha 37, uma pesquisa fez, mas taxa de erro de 12%, ou seja, a gente não sabe nem quem é a empresa que faz esse tipo de pesquisa, qual é a especialidade dela nesse tipo de pesquisa, ou seja, não tinha nenhum Maracanã de pessoas ali, e parece que a imagem mostra mais do que isso, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Mas, enfim, a ideia com isso talvez seja minimizar a força da população que foi para a rua se manifestar. E a população se manifestou, eu até separei uma listinha aqui, ela se manifestou contra, vamos lá, pedindo anistia ampla e restrita, tá? Esse tema da anistia é um tema difícil de ser conversado, porque vai ser muito difícil passar nas duas casas e também no judiciário vai ser difícil não ter a condenação, mas tudo bem, faz parte. Eu acho que quando você joga uma pauta tão complicada e tão difícil de ser emplacada, você enfraquece a manifestação. A manifestação, ela foi para mostrar que você não está concordando, você não está de acordo com o que está sendo colocado ali. Mas quando você pede coisas tão amplas e tão difíceis de serem atingidas, você perde até o apoio de boa parte da população. O que mais? Falaram críticas ao STF, óbvio, ao Alexandre de Moraes, muito. Eu vi até um cartão bem legal, um cartão magnífico do Alexandre de Moraes. Então, assim, eu achei aquilo ali uma criatividade fora da curva. Muita coisa anti-Lula, claro, né? Aliança com Donald Trump, várias bandeiras dos Estados Unidos agradecendo, thank you Trump, estou olhando algumas imagens aqui. É aquela narrativa de perseguição, que é uma narrativa... Pode ser perseguição, mas me parece muito mais um exagero, tá? Me parece muito mais um exagero, porque há uma investigação com relação ao que aconteceu. Fato, o que aconteceu em janeiro foi uma coisa muito grave e precisa ser investigada para tentar entender quem incentivou isso, se alguém incentivou, e se tinha gente infiltrada lá. Basicamente, essa deveria ser a tônica da investigação. O que não está certo? O que não está certo é, basicamente, o inquérito ser conduzido pelo julgador. E isso aí é uma coisa que não entra na minha cabeça de maneira nenhuma, do ponto de vista jurídico, tá? Porque como é que você faz para colher as provas? As manifestações todas do Alexandre de Moraes na reabertura do Supremo, elas basicamente condenam. Quem diz aquilo dele não está sujeito a convencimento. Vai ter uma condenação. Vai ter a condenação do Bolsonaro e de todo mundo que foi envolvido. E digo mais, como eu falei no episódio anterior, essa condenação aconteceu e essa decisão aconteceu no jantar que o Lula deu para os ministros. Alguns ministros não compareceram, salvo engano, o Fux, mais alguns ministros que eu tinha anotado, mas depois eu não anotei. Aquele que era da CGU. Então, assim, alguns ministros não compareceram e os que compareceram, que não são apoiadores diretos, estavam desconfortáveis. Mas, basicamente, essa foi a tônica do jantar que teve. Então, assim, o que eu queria dizer? Queria dizer o seguinte: a gente precisa valorizar demais o que está acontecendo, o que foi feito no domingo. Não é fácil levar ninguém para a rua. O Brasil está vivendo um momento político muito complicado, muita gente desanimou de ir para a rua, com aquela sensação de que eu já fui para a rua várias vezes e nada acontece, porque agora eles não estão brigando contra o Lula, eles estão brigando agora contra o Lula e contra o judiciário. Então muita gente deixa de ir para as ruas, deixa de ir para as manifestações, tem gente que está com medo. Eu falei com algumas pessoas que foram
nas outras manifestações, e o cara tá com medo de ter as contas bloqueadas, tá com medo de ter, cara, de ser preso, sabe? De repente você tá com cartaz e aí você aparece na televisão, fala alguma coisa, daqui a pouco você tá preso, tem uma ordem de prisão ou pelo menos para dar explicação. Então, assim, o cara tá se manifestando, tá? A manifestação é permitido, a Constituição garante o direito de manifestação, assim como o direito de greve. Então, o que está acontecendo no Brasil continua sendo muito complicado, muito delicado. Eu estou acompanhando de perto. Ontem, alguns canais, poucos, tá? Poucos canais repercutiram a manifestação de ontem. É talvez porque como tem muita tarifa sendo aplicada, esse assunto de tarifaço, claro que o Brasil tem destaque, mas tem vários países. O Canadá agora sofreu uma sobretarifação de 35%, ou seja, o México, por exemplo, conseguiu adiamento por 90 dias. Então, esse assunto é um assunto que está o tempo todo na televisão. Claro que o Brasil ele é o foco, porque ele é o que mais está sendo atingido e todo mundo é contra, porque claramente foi político o que aconteceu. Taxar em 10%, aliado ao BRICS e tal, beleza, eu acho que o Lula exagerou também, exagerou muito, na verdade, ele errou muito no discurso que ele fez, discurso de exagero mesmo, então agora quer criar uma moeda única, enfim. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu queria falar mais, mas é porque se ficar muito tempo aqui, ninguém fica. Deixa nos comentários. Vocês querem que eu fique mais tempo? Vocês querem falar por 15, 20 minutos? A minha ideia aqui é um compilado geral do que está acontecendo, e aí eu acho que 8, 10, até 15 minutos eu acho que é bem suficiente. Então, para você que gosta do conteúdo, que tem gostado do que eu estou falando, é aqui, ó. Tá vendo? Aqui, nesse QR Code aqui, eu esqueci de falar, tem um teste de elegibilidade. Se você sonha morar nos Estados Unidos, faz esse teste de elegibilidade, tá vendo? Com esse teste de elegibilidade, eu vou entender se a sua carreira ela é capaz de levar para os Estados Unidos. E assim, alguém do nosso time jurídico vai entrar em contato com você depois de examinar o teu caso, ou eu mesmo vou entrar em contato com você para a gente poder bater papo e entender se você de fato pode vir morar nos Estados Unidos de forma legal com o Green Card. Gente, muito obrigado. Encontro vocês no próximo